Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Livro Suma Demoníaca do Padre José Antônio Fortea. Questão 133. Dicas para exorcismo. O sacerdote deve começar com o ritual e, ao atingir o final dele, deve continuar com aquilo o que mais atormenta o demônio. O sacerdote pode retirar-se para fazer outros trabalhos, enquanto o grupo de leigos reza o terço em voz alta, para a libertação do indivíduo. Então o padre, rezando o breviário, pode descansar, dar um pequeno passeio, etc. O ritual de exorcismo pode ser interrompido a qualquer momento, no meio do seu decurso, para insistir naquilo que pareça ter mais efeito. Só o exorcista deve se dirigir ao demônio. Mesmo que o demônio se dirija a alguém, ninguém deve respondê-lo, nem pedir nem repreender. Não porque haja perigo em tal coisa, mas porque permitir tais intervenções significa que o ritual poderia cair em desordem. O rosário tem um poder único de enfraquecer o demônio. O demônio pode não obedecer ao exorcista, mas após a recitação do rosário, beijará o crucifixo, olhará para uma imagem da Virgem ou fará qualquer coisa que o exorcista ordene. E se não obedecer, fá-lo-á após o segundo, ou até após o terceiro. Quando o demônio começa a obedecer, significa que já está severamente enfraquecido pelo poder da oração. E uma vez que ele está enfraquecido, sua saída estará mais próxima. Quando ele começa a dizer coisas como assassinos, vocês estão me matando, eu posso, a sua saída já é iminente. É muito útil perguntar em nome de Jesus o que vai fazer você sair. Se você perguntar o que o atormenta ou o que o assombra mais, às vezes ele diz alguma coisa. Mas quando pergunto o que vai fazê-lo sair, às vezes a resposta é outra. Embora, é claro, resista muito mais a responder aquilo que é mais importante. Quando o demônio debilitado se nega a responder o que vai fazer sair, convida-se os presentes para rezar uma Ave-Maria para que responda. Orar com fé e concentração é essencial. Às vezes, se faz com que os demônios saiam antes de responder. Convém percorrer um círculo e aspergir com água benta, onde se vai exorcizar, para pedir a Deus Pai que derrame o sangue de seu Filho naquele local, a fim de evitar que os demônios de fora possam vir para se comunicar com os que estão dentro ou ajudá-los. Algumas vezes, durante um exorcismo, o demônio pode chamar outros para ajudá-lo. É muito útil dar água benta para o demônio beber durante o exorcismo. Mas isso deve ser feito quando o demônio obedecer. Caso contrário, se for forçado, ou cuspirá tudo para fora, ou de nada lhe terá servido. É muito útil dar a comunhão ao possuído durante o exorcismo. É claro que este deve estar na graça de Deus. Não deve ser dada a comunhão à força, mas quando ele obedecer. Em seguida, o mesmo homem possuído pela ordem do Padre deve abrir a boca e não profanar a Eucaristia. A dica número 2, que afirma que o exorcista pode retirar-se para fazer outros trabalhos no meio da sessão, enquanto o grupo reza o rosário, é muito importante, porque com apenas meia hora de descanso, o exorcista chega novo e descansado, enquanto o demônio já está esgotado e enfraquecido ainda mais, porque não teve descanso. Tais rupturas podem ser repetidas várias vezes, permitindo ao exorcista
dedicar-se a atividades completamente fora do exorcismo em outros lugares na comunidade, ou mesmo na casa paroquial. Quando ele voltar, vai encontrar o demônio mais fraco pelo poder da oração para que reinicie o exorcismo. No entanto, existem demônios que a mera reza do rosário em grupo não os afeta, de modo que o possesso sai do transe. Se isso acontecer, um membro leigo da equipe deve ir até o padre para que retome a sessão. Se o possesso sai do transe, não acontece nada de mal pode lhe acontecer. Mas isso significa que a oração do rosário não mortifica o demônio. O exorcismo fica suspenso até o sacerdote voltar e retomar suas orações. Existem alguns padres que se dedicam ao ministério do exorcismo, que têm a graça do dom carismático de línguas, um dom concedido pelo Espírito Santo. Esse é claramente um dom que você não pode aprender, mas que Deus lhe dá. Se o sacerdote tem esse dom desenvolvido, será útil usá-lo no ritual de exorcismo. Mas insisto que esse dom deve ser muito desenvolvido, carismático. Se assim for, então pode começar a orar em línguas após a ladainha dos santos e pedir a Deus sua bênção e proteção. A sessão inteira deve estar sob a direção do padre, que tem permissão para esse exorcismo. Portanto, se um leigo ou um sacerdote desobedecer às suas instruções, que esse seja expulso do local e de imediato. Por enquanto, quando um padre presente se colocar a interferir ou a perguntar ao demônio contra a vontade daquele que dirige a sessão. Deus abençoe.